Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Esse vídeo entra no lugar do vídeo de quartas-feiras normais, que são os Oil Updates, porque eu recebi um desafio do nosso querido tio Patinhas Cardão e para mostrar, porque ele queria que eu mostrasse como é que eu acho que a Bravo vai entregar pelo menos 800 milhões de reais de fluxo de caixa livre operacional, né? Tô falando ah, a empresa fazendo, porque a gente tem um one-off pesado esse trimestre, né? Que é a antecipação lá de Atlanta. Então, isso gera para a gente uma folga grande. A gente está falando de 1 bilhão e blau na antecipação de Atlanta, mas o importante é mostrar o operacional da empresa, tá? Sem esses one-offs, essas coisas que acontecem uma vez que a gente não pode contar sempre. Então vamos lá, por partes. O que que eu fiz aqui? Eu fiz um, um primeiro quadrinho de parâmetro base. Esse parâmetro base, de onde é que eu tirei esses números mágicos? Calls, vários, Bravaday, tá? Ah, então, o que que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo coisa que o Pizarro falou, coisa que o Pedro falou, principalmente, tá? Esses $5 de desconto, por exemplo, eu tô levando em conta... Ah, e outras coisas eu peguei do guia de valuation da empresa que ela libera no site do RI. Então tá tudo lá, não tem nada muito mágico aqui. Eu brinquei que eram números mágicos, mas é tudo bem sedimentado com as informações da empresa, públicas, tá? Como sempre, coisas públicas. Ah, esses $5 de desconto, Pedro falou muita coisa no Brava Day, como eles estavam agindo já, com efeito para esse trimestre atual, terceiro trimestre, para reduzir o desconto. Tá? Então eu estou trabalhando com desconto histórico, digamos assim, mas provavelmente isso vai ser melhor. Estou trabalhando aqui com SG&A de 3,50, um lifting de 16,40, a gente teve no último trimestre 17, acho que vamos chegar nos 16,40 agora. Outro CPV, outros custos de produto vendido. Aí eu estou falando de aluguel de terra, tratamento de água, custo de energia elétrica e por aí vai. Tá? Isso também está lá na planilhinha da RI. CAPEX. O CAPEX aqui eu peguei um ponto importante, que é o seguinte. A gente tem de número mágico, digamos assim, na casa de $14 por barril, que a gente deve ter um CAPEX anualizado na casa de 460, 470 milhões de dólares. Eu estava trabalhando com 13,50, inclusive. Isso é um número muito bom. Só que a gente já fez, neste primeiro semestre, alguma coisa como 265 milhões de dólares. Então, grosseiramente falando, sobrou pouca coisa para fazer esse ano. E a gente sabe que a gente vai ter alguma coisa entre 120 e 100, eu estimo entre 120 e 130, quiçá 140 milhões de dólares para fazer no último trimestre, porque eu tenho a segunda fase de Atlanta, eu tenho a primeira fase de Papa-Terra, tem um monte de coisa fazendo aí. Mas a gente não ficou sem CAPEX no trimestre. Notem aqui nessa coluna. Eu acho que a gente vai ficar com $6, uns 50 milhões de dólares aqui de CAPEX neste trimestre. Tá? Então isso é um ponto muito, muito importante. E isso leva a gente para a nossa conta global, que é nada mais do que uma produção de 92.500 no trimestre, né? 92.500 por dia. A gente tem 92 dias no trimestre. Estou trabalhando o Brent médio do trimestre é 65, enquanto na realidade ele está na casa de 67. Aí isso faz diferença, mas vou tocar o barco.
que eu fiz aqui? Simplesmente eu peguei o custo por barril para o meu 0 a 0 de 46 dólares, 46,10 dólares, multipliquei por 92.500 e cheguei nesses 4 milhões de dólares. Então, grosseiramente, hoje a gente fala que a empresa tem uma necessidade de gerar 4,2, 4,3 milhões de dólares por dia para ficar com a cabeça fora d'água. E isso me gera, então, um fluxo de caixa livre por dia de 1,75 milhões de dólares por dia, certo? E aí, como eu tenho um dólar médio, 92 dias no trimestre, 160 milhões de dólares. Isso é tenso, concordo, mas são 160 milhões de dólares. $1 a 5,44, bum, chegamos em 874 milhões de reais. Se o Brent ficar na casa de 67, a gente tem 970 milhões de dólares de capex. Se o Brent subir de novo e a gente fechar numa média de 67,50, 67,66, 67, vou fazer uma brincadeira aqui. Putz, quase isso. 67,71, a gente deve entregar um fluxo de caixa operacional de R$1 bilhão. Aí bota mais um bilhãozinho que vai entrar, 1 bilhão e blau da antecipação lá de Atlanta e o trimestre fica lindo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui na realidade, o que eu estou vendo para a empresa, tá? Eu estou vendo a empresa nos próximos 12 meses fazendo um pouco mais, tá? Eu vejo a empresa fazendo alguma coisa, dado que a gente tem um CAPEX não pela conta, a gente tem um CAPEX projetado perto de 500 milhões de dólares para o ano que vem, só que eu vejo a média do ano que vem chegando em 95 mil barris, tá? Nos próximos 12 meses. Melhor me corrigindo, nos próximos 12 meses. Eu acho que a gente faz uma média de 92 mil barris. Porque a gente tem uma paradinha em Papa-Terra, mas aí aumenta a produção em Papa-Terra. A gente tem isso, tem aquilo, tem injeção de nitrogênio, já está acontecendo. Aí a gente vai ter injeção de polímero no onshore também. E aí tem coisa ali, tem coisa aqui. Tem melhor ainda em Atlanta para entregar mais. Então, eu acho que é um cenário bem factível esses 95 mil barris nos próximos 12 meses. Beleza? E aí eu estou botando com 95 mil barris, eu tenho que reduzir mais ou menos tudo isso, tá? Tem que reduzir mais um pouquinho o lifting, eu tenho que reduzir desconto e tudo mais, mas fazer um exercício só mantendo, às vezes, mantendo como está hoje a empresa. Só aumentando o CAPEX e um pouquinho a produção, tá? Vamos ver como é que fica lá embaixo. Se eu pegar 95 mil barris dia, com petróleo a 65, mesmo com o free cash flow necessário de 54 dólares e 10 centavos, eu gero um volume de caixa no ano, em 12 meses, de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, numa conta rápida, leva a Brava a valer um valor de mercado mais ou menos de 13 bilhões de reais. Isso já dá uns 50% de upside por baixo, tá? Agora, se a gente levar em conta que o desconto diminui para 4, o lifting vai para 16, o pessoal está falando em 15,50, vamos botar em 15,50. Outro CPV eu vou botar em 8, não dá para reduzir tanto assim.
o SG&A para casa de 2,20, 3,20, perdão, a gente chega em 2,5 bilhões de caixa gerado no trimestre, tá certo? Então tem muita coisa que dá para trabalhar. Se a gente for em 16,40 nesse trimestre, o SG&A a gente mantém 3,50, mas bota o desconto em 4 dólares e faz os nossos 6 de CAPEX, nesse trimestre a gente já entrega 930. Isso, a única coisa que eu mudei aqui foi o nosso desconto de 5 para 4 dólares. Tá aí a diferença. Então, hoje, o que a gente tem de fato? Isso aqui. O que pode acontecer? Um desconto menor para 4 dólares e o CAPEX na casa de 6. Boom! Aí a gente vai para uma conta. Isso aqui é um cenário lindo, tá? Isso aqui pode ser até menor, dado o que a empresa está fazendo, porque a empresa está assumindo a negociação dos produtos dela. E renegociou contratos para a terra, matou contrato com a Raizen e tudo mais, então tem muita coisa boa aí para ver. Então, mesmo trabalhando com 4 dólares de desconto, a gente chega nos 44,90 e 44,90 me dá 1 bilhão de reais no trimestre de resultado. Beleza? O vídeo tinha que ser de 10 minutos, eu perdi por 2 minutos. Peço desculpa, Ronaldão, mas eu gosto de fazer essas ginásticas. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Abraços.